futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhan, pranho, leré e buiú. Nhan, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023. Está chegando ao final esse ano. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Não houve a reunião do Pesqueira na última sexta-feira por falta de quórum, mas o programa de sócios já está implantado. Daqui a pouco eu vou dizer os detalhes. Também vamos falar do giro regional, tem os resultados do campeonato lá de Poção, tem também os jogos daqui da nossa região e muito mais. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos a equipe do Beco em 1996, o Atlético lá no Centro Social em 1997, o Penharol do Leu também em 2002 lá no Campeonato do Centro Social e também o Pesqueira Futebol Clube em 2014. Tem notícias dos clubes pernambucanos, tanto da capital como também os times do interior. Inclusive tem uma tragédia no time do interior. Tem também o nosso giro nacional. Marcelinho Carioca foi sequestrado, viu? Notícia grave e triste aqui. Tem também sorteio da Liga dos Campeões, da Liga Europa, Liga Conferência, placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa seu like. Eu sou o Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Estamos de volta aqui com Pesqueira Esportes, sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos agora começar o programa para valer. Bom, em primeiro lugar eu quero pedir desculpas a todos que nos acompanhou no último sábado na nossa entrevista lá com o
professor Paulo Fernando Pichito, inclusive uma ótima entrevista, que infelizmente a internet caiu, né? Não só aqui, como em grande parte da cidade de Pesqueira, e a gente acabou não fazendo a live, como seria lá no YouTube. Nós tivemos que gravar e depois jogar para você. Mas acredito que vocês não perderam nenhum conteúdo, até porque o pedacinho da live que ficou lá gravado também está disponível aqui no nosso canal do Pesqueira Esportes. Graças a Deus percebi isso a tempo, que tinha caído da internet, e a gente pôde fazer novamente a entrevista na íntegra, lá mais de 1 hora de live, de entrevista. Então realmente muito proveitoso. E olha que a gente não falou muito, viu? A gente não falou tudo, faltou a participação do União, mas o professor Paulo Fernando Pichito, ao qual quero agradecer pela presença. A gente vai ter mais oportunidades para realizar outras entrevistas e outros assuntos. Bom, vamos falar do Pesqueira Futebol Clube, que na última sexta-feira estava marcada uma reunião lá do Conselho Deliberativo para a implementação do sócio, né? Porém, não houve quórum. Apenas 3 conselheiros estiveram presentes e aí a reunião acabou sendo suspensa. Mas o programa de sócio ele já está em vigor na equipe do Pesqueira Futebol Clube. Era só mais essa reunião ia servir mais de esclarecimento para os conselheiros de que uma implementação do novo programa do sócio. Porque o programa já existe. Inclusive o Marco Cabeleireiro disse, o presidente Sérgio Alexandre, que tem 2 sócios que contribuem com o Pesqueira já há mais de 2 anos. Então, se o programa de sócio já existe, então é somente trabalhar na divulgação e deixar os conselheiros cientes de que eles agora vão precisar aderir a esse programa de sócio para continuar na condição de conselheiro. Bom, vamos começar aqui o nosso giro regional, começando falando lá do CDD, lá do Residencial Baixa Grande, o CDD que venceu o amistoso contra o Milan, venceu por 6-3, aí os gols Mané, Salá e Firmino fizeram os gols da equipe do CDD, não tem dizendo quantos gols eles fizeram, mas foi isso o jogo, 6-3 para o CDD contra o Milan, jogo que aconteceu lá no Residencial Baixa Grande. E o Mônaco, hein? O Mônaco foi goleado, perdeu por 4-1 lá para o Ipanema. Inclusive o Jackson me disse que foram apenas 10 jogadores da equipe do Mônaco. Tem que puxar a orelha desse pessoal, Jackson. Estava 3 jogos sem perder. A equipe lá do Jackson, que tem o técnico Bozó também, seu pai. E a equipe perdeu lá para a forte equipe de Ipanema por 4-1. Ele me disse que tinha convocado 17 jogadores e apenas 10 estiveram presentes, eles tiveram que jogar com 1 a menos o tempo inteiro. O Colorado não jogou nesse final de semana, mas mandou aqui para a gente uma parcial de como foi o ano. A equipe fez 36 partidas, 24 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. Marcou 117 gols e sofreu 47. E o grande destaque aí para o artilheiro Henrique Boca, que marcou 49 gols pela equipe lá do Colorado. E vem aí o 5º Campeonato de Futebol de Minicampo lá do Madureira, em Alagoinha. Previsão de início para o dia 6 de janeiro de 2024. A premiação, além de troféus e medalhas, o campeão R$ 2.500 e o vice-campeão R$ 1.250. A taxa de arbitragem R$ 40 por equipe. Para mais informações, pelo fone 87988680672 ou então 87992000091. Falar lá com meu amigo Rosca, lá em Alagoinha. Bom, sobre essa questão do Mônaco, né? Eu tava até conversando agora com o Jackson aqui via o WhatsApp. E eu disse, tá bom de vocês marcarem um jogo entre vocês mesmo. No caso, a equipe do Mônaco contra a equipe do Barra Nova do Jailson, lá, que é irmão do Jackson. Inclusive, o Jailson me comunicou já pela manhã que não mandou o resultado de jogo porque os 2 times já haviam desistido, né? Ele marcou um jogo contra a equipe lá do Campinense, o Campinense desmarcou e depois ele marcou com o América lá do Centenário, que também desmarcou. E aí a equipe do Barra Nova acabou não jogando no fim de semana exatamente porque as equipes parecem que estão com medo, né? Mas é o que eu estava sugerindo ao Jackson. Faça um jogo lá entre Barra Nova e Mônaco para encerrar o ano.
O Jackson até disse, ruim vai ser os jogadores irem, né? Jogadores lá do time do Mônaco marcam compromisso e depois não vão. Jackson tem que puxar a orelha desses cabos, Jackson. Tem que puxar mesmo. Bom, vamos falar agora do campeonato de Poção, que teve mais 2 jogos ontem realizados. O Cangaceiros, lá de Mutuca, venceu o Barcelona de Gravatá por 1-0, gol do Rian, camisa 9 da equipe lá de Mutuca. E no segundo jogo, o tradicional Cruzeiro de Poção venceu o Atlético da Igrejinha lá por 2-0, 2 gols do camisa 10, Lucas. Transmissão lá da equipe Poçãoense de Esportes. Inclusive, quero mandar um abraço para o meu amigo Erinaldo, que transmitiu brilhantemente essas 2 partidas lá pela equipe Poçãoense de Esportes. Bom, vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos um Beco em 1996, inclusive o Mitinha, viu? Tá lá nesse time do Beco. O Atlético lá do Centro Social em 1997, o Penharol em 2002, também no Centro Social, e o Pesqueira Futebol Clube em 2014. Daqui a pouco a gente volta com o noticiário pernambucano, nacional, internacional, para cada rodada, agenda do dia e tudo isso ainda no programa de hoje. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Beco em 1996. Em pé, Paulinho, Vitinha, Flaviano, Zé Sérgio, Augusto, Nego, Ciranda, Vando e Zé Branco. Agachados, Pop, Cícero, Adelson, Neném, Welmington e Zé Carlos. Agora vamos chegando com o Atlético no Centro Social em 1997. Em pé, Levi, Virino, Cascão, Romildo, Libra, Quino, Chico Patrício e Zé Francisco. Agachados, Zé Ulisses, Muxa, Paulo Rosca, Bio, Valdeci, Briba e Beto Charles. Agora vamos com o Penharol no Campeonato do Centro Social em 2002. Em pé, Leo, Regivan, Gilmar, Maurício, Léo, Cicinho, Vinha e Sidão. Agachados, Pagão, Miguel, Pelé, Luiz, Zinha, Biá e Sereia. Para finalizar, vamos com o Pesqueira Futebol Clube em 2014. Em pé, Carito, Bruno Simões, Romário, Elton, Bilica, Marcos Mendes, Douglas e Bolô. Agachados, Severino, Vander, Felipe Araliquina, Dada, Naldo Petrolina, Roberto Santos e Chicão. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta aqui com o Pesqueira Esportes, hoje no YouTube e no Facebook. Infelizmente, como o programa da gente foi um pouquinho mais tarde hoje, a gente estava apurando várias informações, então não pôde ir hoje na rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, e também na rádio Mutuca FM, mas amanhã nós estaremos de volta também nas rádios, sempre no oferecimento da AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas e WSOM e Eventos. Bom, vamos chegar agora com o noticiário do futebol pernambucano. Vamos começar hoje falando de futsal. Aqui, futsal, onde vai acontecer as finais do Campeonato Pernambucano. Na próxima quarta-feira, dia 20, lá no Geraldão, em Recife, vai acontecer Tamandaré e o Sport Instituto Todos. O Sport que está na final contra a equipe do Tamandaré. E a volta será na sexta-feira, no dia 22, lá no Jorge Maia, também no Recife. Esporte Instituto Todos contra o Tamandaré. É as finais do Campeonato Pernambucano de Futsal Adulto. Bom, vamos voltar agora para falar aqui do noticiário do futebol pernambucano, onde no Santa Cruz, o Santa Cruz empatou o jogo treino que fez em 0-0 contra a equipe lá do Serra Branca. Em 0-0, o jogo que aconteceu no estádio Amigão, em Campina Grande. O Serra Grande é uma equipe também de Campina Grande, assim como é o 13 e o Campinense. A partida marcou o reencontro lá do técnico Raniel Ribeiro, que passou pelo Santa Cruz recentemente, contra a sua ex-equipe. Mostrou muitos problemas a equipe do Santa Cruz, como já era esperado, né? O Santa Cruz que teve que montar um time praticamente do zero e realmente fez esse primeiro amistoso e não foi bem. 0-0 o jogo, principalmente com falta de criatividade, finalizações, mas é isso aí que tem para o Santa Cruz. Náutico anunciou a contratação do atacante Júlio César, que defendeu o Avaí na Série B deste ano.
Ele que é a 20ª contratação da equipe fechou o ciclo de contratações. O Náutico que acabou desistindo do Paulo Sérgio e também do Wagner Love, já tinha desistido antigamente, e por isso só está com um centroavante de origem, que é o jogador Darley, que é o único jogador de área, camisa 9 da equipe do Náutico. Falar agora do Sport, que acertou a contratação do Zé Roberto, ex-Mirassol e Coritiba, atacante de 30 anos, chega por empréstimo, é o 3º reforço anunciado pelo Leão para a temporada. Vamos agora girar pelo interior. O Porto fez um amistoso, jogo treino no caso, e venceu a equipe do Muricy de Alagoas por 2-1, jogo que foi realizado no centro de treinamento lá do Ninho do Gavião. Esse jogo treino, os gols da equipe do Porto foram marcados por Bruninho, na cobrança de pênalti, e Adãozinho no segundo tempo. O Porto que tem uma notícia triste, né? O atacante, o jogador Aduílio, né? Atacante Aduílio, que disputaria o campeonato pela equipe, acabou morrendo num acidente automobilístico. Ele que bateu o seu carro, né? Lá em Cupira, e acabou também tendo um amigo dele que estava com ele, acabou também falecendo. Notícia triste aqui do futebol pernambucano. E o Central, que marcou um amistoso para o dia 22, na próxima sexta-feira, a Patativa vai receber no Lacerdão o Cruzeiro de Arapiraca, lá de Alagoas, no primeiro amistoso preparativo para o campeonato pernambucano. Bom, vamos chegar agora no cenário nacional. O Santos tem negociações avançadas com o Grêmio para emprestar Soteldo à equipe gaúcha. O jogador que tem contrato com a equipe do Peixe, inclusive foi comprado pelo Peixe, mas não deve ficar na Série B deste ano. Então, a tendência é o Santos arrumar uma equipe para emprestar o jogador e está muito próximo dessa equipe ser o Grêmio. Sem acerto com o Cruzeiro, o atacante Bruno Rodrigues está deixando Belo Horizonte com caminho para outro time. E, segundo as informações mais recentes, ele estaria muito próximo de acertar com o Bahia para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024 e as outras competições, como Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, lá pela equipe Copa do Brasil, pela equipe lá de Salvador. Após ganhar força durante a semana, De La Cruz está praticamente acertado com o Flamengo. Ele deve jogar sua última partida pela equipe do River Plate na sexta-feira e depois fica livre para acertar com o Flamengo. O Fluminense, daqui a pouquinho o Fluminense joga a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O adversário será o Al-Ahly do Japão, aliás, do Egito, desculpem, do Egito, que eliminou o Al-Ittihad da Arábia Saudita, né, time do Benzema, do Kanté, do Fabinho, que chegou mais cobiçado, mas acabou o Al-Ahly vencendo por 3-1 a equipe lá da Arábia Saudita e será o adversário do Fluminense hoje, que deve repetir a mesma escalação que jogou a final da Libertadores. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, Arias, Keno e Cano. Esse deve ser o time do Fluminense que deve iniciar o jogo hoje da semifinal da Copa do Mundo de Clubes, que está sendo realizado na Arábia Saudita, na cidade de Jeddah. E para finalizar aqui o nosso giro nacional, tem a questão do Marcelinho, né? O Marcelinho Carioca estava tido como desaparecido e agora há pouco foi confirmado que ele foi sequestrado. Inclusive já tem fontes, né, que dizem que já foi feito um pagamento de R$30 mil aos sequestradores e agora está para um desfecho. Inclusive, quando eu estou gravando esse programa agora, eu estou gravando às 14h09, falaram em meia hora para liberar o jogador. Vamos torcer para que tudo dê certo e realmente o Marcelinho Carioca seja libertado. Bom, vamos falar agora da Champions League. Eu tinha até chamado, né, antigamente, né? Pronto, foram sorteados hoje pela manhã os confrontos das oitavas de final da Champions League. Porto e Arsenal, Napoli e Barcelona, PSG e Real Madrid, Inter de Milão e Atlético de Madrid, aliás, PSG e Real Sociedad, melhor corrigindo, Inter e Atlético de Madrid, PSV Eindhoven e Borussia Dortmund, Lazio e Bayern de Munique, Copenhague e Manchester City e RB Leipzig, agora sim, Real Madrid. Esses são os confrontos das oitavas de final da Champions League. Bom, falar dos outros campeonatos lá da Europa que também foram sorteados a segunda fase, que é uma fase antes das oitavas de final. Então na Liga Europa
vão jogar Feyenoord e Roma, Milan e Rennes, Lens e Freiburg, Young Boys e Sporting de Portugal, Benfica e Toulouse, Braga e Karabag, Galatasaray e Sparta Praga e Shakhtar Donetsk e Olympique de Marseille. Já pela Liga Conferência, também segunda fase, que é uma fase das oitavas de final, os confrontos ficaram assim: Sturm Graz e Slovan Bratislava, Servette e Ludogorets, Union Saint-Gilloise e Eintracht Frankfurt, Olympiacos e Ferencváros, Ajax e Bodo Glimt, Molde e Legia Varsóvia, Maccabi Haifa e Gent. Lembrando que já tem equipes classificadas para as oitavas de final, tanto na Liga Europa como na Liga Conferência, que vão pegar exatamente quem passar desses confrontos. Bom, vamos chegar agora com o placar do fim de semana. No sábado, pelo Campeonato Inglês, Chelsea 2, Sheffield United 0, Manchester City 2, Crystal Palace também 2, Newcastle 3, Fulham 0. Pelo Campeonato Espanhol, Atlético Bilbao 2, Atlético de Madrid 0, Sevilha 0, Getafe 3, Valência 1, Barcelona também 1. Pelo Campeonato Alemão, Augsburg 1, Borussia Dortmund também 1 e RB Leipzig 3, Hoffenheim 1. Pelo Campeonato Italiano, Napoli 2, Cagliari 1 e Torino 1, Empoli 0. Já ontem, pelo Campeonato Inglês, Arsenal 2, Brighton 0, Liverpool e Manchester United, decepcionaram as torcidas, ficaram no 0-0. Já pelo Campeonato Espanhol, Real Madrid fez 4-1 em cima do Villarreal. Pelo Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen fez 3-0 em cima do Eintracht Frankfurt. E o Bayern de Munique venceu pelo mesmo placar o Stuttgart, também 3-0. Já pelo Campeonato Italiano, Milan 3, Monza 0, Fiorentina 1, Hellas Verona 0, Bologna 2, Roma 0, Lazio 0, Inter de Milão 2. Pelo Campeonato Francês, Olympique de Marseille 2, Clermont 1, Lille 1, Paris Saint-Germain também 1. Já pelo Campeonato Português, Braga 0, Benfica 1. E vamos chamando agora a agenda do dia. Hoje pela Copa do Mundo de Clubes, semifinal daqui a pouquinho às 15 horas tem Fluminense e Al Ahly do Egito. Pelo Campeonato Espanhol, às 17 horas tem Girona e Alavés. Pelo Campeonato Italiano, às 16h45 tem Atalanta e Salernitana. E pelo Campeonato Português tem um clássico, viu? Às 17h15, Sporting e Porto. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros aqui: Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Babá e o Enio da W-Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta para as rádios também, viu? Até amanhã! Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai.